do Norte, da Coreia do Norte, que é o país mais persegue os cristãos. Então, o mundo todo tem o trabalho da PEC. E o Brasil foi o primeiro país depois dos Estados Unidos. Começou em 37 nos Estados Unidos e 41 no Brasil. Pastor, você vai ficar contente agora. Começou com um pastor congregacional. Aliás, você viu que ele contou? A primeira reunião em português aqui foi com 5 crianças. Essa igreja aqui começou com gente grande ou com crianças? Aí eu acho que foi com gente grande, sim, porque foi num culto lá no teatro, feito com gente grande. Com gente grande. Mas normalmente muitas igrejas começam primeiro com crianças, não é verdade? Começa o ponto de pregação, você chega, na verdade, as crianças são uma bênção. Deixa eu dizer uma coisa, 50 anos está perto. Trabalhar com adulto é muito chato. É muito chato, concordo. O que dá trabalho no pastor não é criança, não é gente grande, tá vendo? É muito chato. É bom só quando o coração do adulto é tipo de criança, né? Aí, né, eu estou vendo aqui, tá todo mundo de criança aqui, acho que é legal assim. Inclusive, eu já falei com a minha esposa, meu lema agora é: quando eu crescer, eu quero ser criança. Na verdade, o que Jesus falou? Que os pequeninos é o reino de Deus. Então, aliás, a criança não gosta de café. Então, a criança tem, né, a gente tem que se identificar com as crianças, tem que chegar pertinho dela. Isso realmente é maravilhoso. E a gente continua, então, servindo a Deus nesse trabalho. Temos 3 filhos, 4 netos. Os netos são todos meninos, homens, né? E o mais velho deles, que é o Lucas, chegando aos 15 anos agora, tem desejo até de se preparar melhor para servir a Deus. Ele gosta muito da palavra de Deus. É uma bênção para nós, os nossos netos. E o nosso lema, e eu queria que o lema fosse cada um de nós aqui, é sempre dizer: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Nós não podemos deixar que os nossos filhos se percam. Eu tenho ficado impressionado ao longo desses 50 anos servindo em vários lugares. Nós abrimos o trabalho da PEC nos países de língua africana, lá na portuguesa, na África. Hoje nós temos trabalho em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné e também em Cabo Verde. A gente esteve lá durante várias vezes preparando pessoas lá, e hoje nós temos obreiros nacionais lá. Nunca o nosso interesse foi mandar a gente daqui para lá, mas preparar pessoas no próprio lugar para que fizesse o trabalho. E estes últimos anos nós nos dedicamos para o trabalho indígena. Nós temos hoje já 12 missionários indígenas que trabalham com as suas etnias: Baniwa, Ticuna, Zoró, Xerente, Sururi, Gavião. Estamos com várias etnias que o missionário é indígena. E ele está, ele mesmo, ganhando as crianças. Então são etnias, por exemplo, os Xerentes, que estão lá no Tocantins, eles têm mais de 60 aldeias farmadas. E eles então vão de aldeia em aldeia. O Gerson, que é o nosso missionário entre os Baniwas, ele está numa região que nenhum de nós pode entrar. A FUNAI não deixa entrar, mas ele é índio. E recentemente nós compramos uma canoa para ele com motor, e ele pega aqueles: olha só a viagem, aquele barquinho e tal. Chega no lugar, tem as corredeiras, as pedras, tem que tirar tudo do barco, o motor do barco, tem que ser barco leve, né? Tira tudo, bota em cima da cabeça, passa pelas pernas e tal, vai para o outro lado, aí continua a viagem. Lá na frente, outra corredeira. Às vezes demora 6, 7 dias para chegar em certos lugares ali. Ele está lá, onde a gente não pode ir, ganhando as crianças Baniwas e de outras etnias da Limbaés, de outras etnias para Jesus. Então o trabalho da PEC no mundo todo é ganhar crianças para Cristo. E eu disse aqui, quando eu cheguei, tem umas irmãs sentadas aqui nesse banco, né, que aqui em Campos de Jordão, a maior riqueza real, né? A maior riqueza daqui são as crianças. Irmãos, que Deus, eu estou orando. Aliás, pastor, esse primeiro canto que você cantou, pergunta para minha esposa, hoje pela manhã, antes de a gente sair, estamos fazendo nosso tempo devocional, e o versículo que veio para mim foi esse: que sejam alvas as suas vestes e não falte o óleo sobre a cabeça. Você cantou aqui. Ela pensa que Deus nos unja pelo Espírito Santo, e a gente possa realmente, sim, Deus nos inclinar, abrir os nossos olhos para ver realmente os pequeninos. Vamos ganhar
ganhar as crianças em Campos do Jordão para Cristo. Amém. Temos que fazer isso. E se Deus nos visitasse, cada igreja aqui representada pudesse ter essa visão, seria isso maravilhoso. Lamentavelmente, o ministério com crianças que tem sido desenvolvido em outros locais é feito de maneira superficial. O nosso tema aqui é 5 segredos. Eu quero falar com vocês 5 segredos para que as crianças não caiam na mão do inimigo. Porque o diabo, ele quer as crianças. O ataque de Satanás em cima das crianças é violento. Nós temos que nos prevenir para isso. E que cada um aqui seja um porta-voz dessas coisas, para poder então envolver outros nisso. O trabalho é feito sem qualidade. Quais são as razões para isso? Né? Quais são as razões? Por que está havendo esse tipo de problema aí? Então, Ministério com Criança, eu coloquei ali, não é palhaçada. Não é palhaçada. Não é entretenimento. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que trabalhar com crianças é botar um nariz de palhaço do lado, fica falando de palhaçada. Eu não tenho nada contra palhaço. Eu já fiz muitos programas com palhaços, sem problema. Mas você, o tempo inteiro, ficar só brincando de palhaço, copiando de palhaço, você quase está dizendo que isso aqui é brincadeira. As crianças, você às vezes tem tão pouco tempo com a criança, tem que ensinar aquilo que é correto. Nós temos que ensinar a verdade, temos que levar as crianças a Cristo, porque muita criança está ficando igrejada e não está sendo evangelizada. Esse é um problema sério. Eu queria dizer exatamente isso. Nesses 50 anos, quantas vezes a gente não só fala com crianças, mas também com adultos e desafia, às vezes, igrejas inteiras e tal. Quantas vezes a gente, quando chega o final da reunião, tem irmão que chega para a gente assim, às vezes com um papelzinho: pastor, quem é o nome da minha filha ou do meu filho? Coloca no bolso, ora por mim, pelos meus filhos. Eles foram criados na igreja, eles estão longe de Deus. Pastor, ora para minha filha, foi criada na igreja, está longe de Deus. Pastor, ora. Eu vi isso tantas vezes, que então a gente fala, por isso que eu falei, criança fica igrejada, mas não é ganha para Cristo. Esse é o segredo que eu quero falar hoje sobre isso. E nós vivemos realmente em tempo difícil. Eu quero então cantar com vocês, pode passar o slide, e a gente ouvir cantar essa música para nos desafiar, porque é um mundo desafiador. E é preciso que a gente assuma um compromisso, vivendo a verdade que é Jesus em amor, e Cristo seja a nossa estatura. Pode colocar a melodia? Você vai cantar conosco. Essa foi em tema de um dos congressos da PEC. Aliás, esse ano haverá novamente um congresso, no final do ano, depois vamos falar sobre isso. Vamos lá. É fácil cantar, vamos lá. Vivemos em tempos difíceis, no mundo desafiador, é preciso assumir um compromisso, vivendo a verdade em amor. É Cristo a nossa estatura, modelo e padrão para viver. Seja Ele a nossa medida em tudo que vamos fazer. Um novo tempo para nossas famílias, que cresçam saudáveis, que busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos de Campos do Jordão, que sejam mais puros, que tenham um futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, que vivam pela fé, que vivam pela fé. Porém, há milhares de filhos, distantes do amor de Jesus. Seja minha família instrumento, levando de Cristo a cruz. E cada criança alcançada,
Campos de Jordão, anunciou um futuro em Cristo, servindo-lhe de coração. Um novo tempo para nossas famílias, que cresçam saudáveis e busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos, que sejam mais puros, que tenham futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, 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 que vivam pela fé. Cinco segredos para proteger a criança do inimigo e que a gente possa prepará-las, cada uma delas, para encontrarem-se com Jesus. Com Jesus. Na verdade, eu já falei, é uma coisa séria. Esse texto de Mateus 18, o versículo 6, é um texto do próprio Senhor Jesus que nos dá um alerta extraordinário. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Essa era uma pedra de prata para os piores criminosos da época. Era uma pedra pesada, era uma pedra onde os jumentos, uma sobre a outra, colocavam grão de trigo para moer, e aquilo era amarrado ao pescoço para no fundo do mar eles não ter chance de voltar. Era realmente algo tremendo. E como é que nós fazemos tropeçar uma criança? Olha, nós estamos vivendo um tempo que o próprio governo está querendo estabelecer aquele negócio da ideologia de gênero para ensinar para as crianças pequeninas. Nós estamos vivendo um tempo onde até suicídio de criança tem sido realmente assim, avassalador. E realmente, quem fizer tropeçar uma criança é digno de uma pena de morte severa. Veja só uma outra frase. Pode passar de um poeta brasileiro chamado Olavo Bilac. Ele disse o seguinte: uma criança é como um cristal e como a cera. Vamos ler juntos ali? Lá. Uma criança é como um cristal e como a cera. Qualquer choque, por mais brando, a abala e comove, e a faz vibrar de molécula em molécula, de átomo em átomo, e qualquer impressão, boa ou má, nela se grava de modo profundo e indelével. Você sabe que, só para confirmar isso aqui, houve uma pesquisa que foi feita durante 40 anos numa região onde havia só pobreza, miséria, lugar onde você olha para o ambiente terrível de promiscuidade, pai preso, desenvolvimento com as drogas, famílias onde às vezes os irmãos, um é de um pai, outro do outro, sabe aquela situação que é disfuncional mesmo, total, e que você olha para aquele ambiente totalmente tenebroso, você fala, aqui só vai dar bandido, aqui, qual vai ser o futuro desse pessoal aqui? Mas surpreendentemente, não foi isso que aconteceu. Por quê? Houve alguém que às vezes chegou para aquela criança e falou, sabe para você, eu gosto de você. Alguém que chegou e falou assim, olha, você é tão inteligente, eu gostei, uma palavra de apreciação, uma coisa, um gesto. Eu fico pensando às vezes quando uma igreja vai para uma comunidade bem carente, às vezes pode ser que seja uma época de Natal, para levar um agrado, e as crianças veem você dar um abraço. Às vezes você pensa que não, mas às vezes um pequeno gesto de bondade pode mudar completamente. E se a gente puder então levar essa criança a conhecer a Cristo?
pessoa realmente, desde a infância, recebe a Cristo, o Espírito Santo está com ela, para conduzi-la. E eu quero depois, mais adiante, mostrar para vocês que a maioria dos que se convertem mesmo, o fazem na infância. Porque à medida que vai crescendo, mais o coração vai ficando duro, vai endurecendo. Mas esta frase realmente é impressionante. Com que cuidado! Nós estamos com o nosso último neto, fez 3 meses agora, dia 11 de abril, 3 meses. E sábado, domingo passado, ele estava conosco em casa, então eu fico com ele no colo, andando, né? E cantando. Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares, é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor santa alegria e prazer todo dia no seu amor. Ele ficou olhando assim, eu vou cantando. Diz que a criança, até quando está na barriga da mãe, ela ouve e aprende, né? Você veja a sensibilidade das coisas. Você sabe que eu fui criado desde pequeno na igreja cristã. Você tem um pastor Antônio, tem uma referencial bom, né? Segunda geração da Assembleia de Deus, é verdade. Os meus pais, a gente aprendeu a palavra de Deus desde pequeno. Quantas verdades eu sei hoje que eu aprendi cantando, né? O que você faz, o que você diz, Deus tudo vê, tudo vê. Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Meu pequenininho, Deus está me vendo, Deus sabe de tudo, né? Deus é onisciente, né? Você vai aprendendo, né? Interessante. Então, a criança tem que ser tratada assim. Eu gosto dessa imagem, né? Jesus, inclusive, acolhendo as crianças. E eu fico pensando, a mudança e o avivamento que pode ocorrer numa cidade como o Campo do Jordão, quando a gente começar a olhar para as crianças como elas precisam ser olhadas. Veja bem, não é da vontade do Pai que nenhuma criança se perca. Esse é outro ponto. São palavras de Jesus. E isso nos faz pensar o seguinte, que a criança pode se perder. Quando Jesus fala sobre isso, que não é da vontade do Pai que uma criança se perca, ele acabou de contar a história de um pastor que tem 100 ovelhinhas e uma se perde. E o que ele faz? Agora tem 100, tem 99, uma só. Não faz diferença. Não. O que é isso? Ele deixa as 99 e diz o texto que ele vai pelos montes, ele vai procurando. Inclusive uma cena linda, ele vai procurando, passando para ver. E a alegria dele é maior quando ele acha essa do que pelas 99 que uma vez perdida. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu falei, por que é tanta palhaçada? A figura de quem trabalha com criança não é de um palhaço. A melhor figura de quem trabalha com criança é pastor. A criança precisa de pastor, de ser pastoreada. O que o pastor faz? O pastor busca a ovelhinha que está perdida. O pastor dá a comida boa para a criança, leva para o pasto verdejante, a água fresca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembra do Salmo 23, né? Ele dá. E a outra coisa que o pastor faz, ele protege do lobo, do leão, do urso. E as nossas crianças precisam ser pastoreadas, não pagiadas. Por quê? Não, é Jesus que disse isso. Olavo Bilac, tudo bem, mas eu quero saber o que Jesus falou. Jesus disse que não, Deus não quer que uma criança se perca. Então, você quer saber? Alguém aqui já falou, Senhor Deus, eu quero fazer a tua vontade. A gente, Senhor, qual é a tua vontade? Aliás, nós lemos aquele texto, né, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos, né, pela renovação da vossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer. Você quer fazer a vontade de Deus? Olha, o Pai do céu não quer que o pequenino se perca. Tem alguma criança perdida na sua família? Tem alguma criança perdida na sua igreja? Talvez só igrejada. Tem alguma criança perdida na sua rua?
no seu bairro. Vamos buscar, como pastor, né? E a procura. Nós vamos em frente aqui. E nesses segredos, eu queria dizer para você o seguinte: embora muitos sejam assim, quase contra a evangelização de crianças, tem pessoas que realmente são contra. Aqueles que são a favor, que querem realmente obedecer à ordem de Jesus, que querem separar um tempo para ensinar verdades para as crianças da palavra de Deus, que se empenham para evangelizar as crianças, para que elas creiam e recebam a Cristo, que querem ensinar as verdades bíblicas de uma forma correta. Tudo tem começo, meio e fim. Desde o começo, para poder ter uma sequência lógica. Mesmo assim, ainda falta algumas habilidades. Há uma certa, eu não sei se vou dizer, uma certa ignorância das noções mais básicas para você ter um resultado satisfatório. Eu queria dizer para você o seguinte: a gente tem que deixar de ser analfabeto no trabalho com crianças. Eu já tenho falado isso várias vezes, eu mesmo tenho que falar: Senhor, não me deixe ser analfabeto no trabalho com crianças. Eu preciso encarnar essas coisas, 5 coisas em mim sempre. Sempre. Eu preciso conhecer. Quando eu falo A, E, I, O, é como se fossem os rudimentos da gramática. Eu não sei como é que você aprendeu a ler e escrever. O maior milagre que existe é você ler e escrever. Tem muita gente que não sabe, né? Ler e escrever. Hoje é um problema sério, que a criança, até nisso é um problema. A criança vai para a escola e às vezes está no segundo, terceiro, não sabe ler ainda. É uma coisa, a educação no Brasil é uma das piores do mundo. O sistema educacional brasileiro é terrível. As pessoas leem e não entendem o que leem. O pastor, professor universitário, ele pode falar sobre isso, é o que se chama de analfabetismo funcional. A pessoa, embora até sabe esse nome, mas ele é analfabeto de uma certa forma, não entende as coisas. E no trabalho com crianças, eu tenho visto em muitas igrejas, em muitos locais por onde eu tenho passado, falta esse conhecimento dos primeiros rudimentos. Eu, quando aprendi a ler, era a época que eu seguia uma cartilha, a gente aprendia primeiro a letra A. Então a gente escrevia aliás, a primeira letra era o O, fazia uma bolinha, né? Fazia uma bolinha e dizia O, bolinha. Depois a professora mandava fazer uma perninha para virar A. O I, botava um pinguinho em cima, o U era quase que fosse 2 I. Então, aí a gente A, E, I, O, A, E, I, O. Depois que você sabia o A, E, I, O, U, aí juntava a letra B. Ba, be, bi, bo, bu. Bacia, bebê, bibi, tem até um cara tocando, né? Então você ia aprendendo. As letras, no fim, você aprendia. Se você não soubesse o A, E, I, O, U, você não deslanchava para frente. Então é preciso conhecer o A, E, I, O, U. Então nós vamos ver exatamente o segredo dessas letras. Os 5 segredos é A, E, I, O, U. Para você não esquecer. É A, E, I, O, U. Você vai aprender o que é o A. O que é o A. Então aí, esse texto lá de Deuteronômio 6, versículos 5 a 7, é extraordinário. Talvez você já tenha ouvido várias vezes esse texto. Só para lembrar, Deuteronômio é o discurso de Moisés, um pouquinho antes de ele ser levado para o Monte Nebo, onde ninguém sabe onde ele foi parar. Ele morreu. Você sabe que Moisés foi quem livrou o povo do Egito. Ele andou com esse povo durante 40 anos no deserto. E ele não entrou. Aliás, daqueles que saíram do Egito, só 2 entraram. Você lembra o nome deles? Josué e Caleb. Só 2. Os outros todos que aconteceram. Eles podiam ter entrado em 11 dias. Em 11 dias. Mas eles ficaram com medo. Mandaram os espias para ver a terra, um de cada tribo das 12. E os 10 deles disseram: nós não podemos entrar. Lá só tem gigantes. A gente é como um gafanhotinho, né? E eles trouxeram até um cacho de uva, 2 pessoas para carregar o cacho de uva. A terra era boa. Só Josué e Caleb disseram: vamos, que Deus, ele nos tirou do Egito, quanto mais ele pode nos colocar aqui. Eles pegaram pedras, os outros, para atacar Josué e Caleb,
E foi uma coisa terrível. E o que Deus fala, tá, então você quer saber de uma coisa? Nem vocês vai ver a terra. E eles ficaram, eles ficaram andando, para cá, para lá, andando. O que aconteceu nos 40 anos? Eles foram tendo filhos, nasceu uma nova geração, inclusive é chamada na Bíblia a geração que nasceu no deserto. E eles foram morrendo. Todo mundo que saiu do Egito, passou pelo mar, eles foram sepultados na areia quente do deserto. É uma nova geração que está ali. Isso é uma coisa tremenda. E Moisés, diante desse pessoal, você pegar do capítulo 1 até o 33 de Deuteronômio, você vai ver Moisés falando com eles. Ele dá 5 discursos. Ele lembra as viagens, o que aconteceu, como é que foi, tal. No capítulo 5, que é antes dos 6 aqui que a gente vai ler esses versículos, Moisés diz como é que foi que Deus deu os 10 mandamentos. Repete os 10 mandamentos para eles e tal. E ele chega nesse texto, ele diz o seguinte: olha, Israel, ouve bem, atenta para você cumprir essa palavra na terra que vocês vão possuir. É a terra que eu mandarei te dar para vocês se multiplicarem, para que vocês sejam abençoados ali e tal. Saibam disso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado, levantar, etc. e tal. O que tem que ver a letra A com isso daqui? Você vai perceber que Josué andou com Deus, o filho dele também, mas quando chegou a época do neto, em Juízes capítulo 2, você vai ver o seguinte, que as gerações que vieram depois não sabiam nada de Deus. Começaram a adorar os ídolos e tal. É o livro de Juízes, é uma tristeza. Por quê? Os pais não fizeram isso aqui. Não ensinaram. Não passaram. Então, a molecada chegava, não sabia de nada. Eles não fizeram. E olha o que tem que ser feito, é inculcar. Você as inculcará a seus filhos. Então, o que é isso? Vamos entrar numa família de hoje, não naquela época. Nós estamos em 2024, em Campos do Jordão. Durante a semana, aí, na terça-feira, a gente entra na casa de uma família evangélica. E como é que é o ambiente lá? De manhã cedo, a hora que acorda, como é que é isso? Se convive lá? Como é que é o comportamento dos pais com os filhos? Como é que é? Será que você vai perceber pais e mães aproveitando cada coisa para falar de Jesus, o amor de Deus, as suas atitudes, a maneira de se comportar, o seu relacionamento? Vamos agradecer a Deus, não foi aquela coisa. Acorda, seu desgraçado, já está na hora de ir para aula, vamos lá. Como é que é? O tom de conversa. Entende? Como é o dia a dia? Porque você ser crente na igreja no domingo, cantando, levantando a mão, maravilhoso. Mas o dia a dia, por quê? Porque olha o que diz o texto. Para você inculcar os filhos, você tem que ter aquilo que diz o versículo anterior. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Porque a boca fala do quê? Não. O que vai sair dos lábios é o que está dentro do coração. Se sai palavras ruins, se saem coisas erradas, não é só os nossos gestos, a nossa fala, o perfume que a gente solta assim, não é só o que fala, mas depende do coração. Agora, por que o coração não está cheio da palavra de Deus? Por quê? Então você vai para o versículo mais anterior. Sabe qual é o grande problema? Falta de amor a Deus. Quando nós não temos amor a Deus em primeiro lugar, ignora tudo. Não funciona. Então, essa é uma questão que a gente, quando eu falo da letra A, o grande segredo é professores, servos de Deus que amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o seu entendimento. Você já ouviu falar de Martinho Lutero, não é?
E Lutero, ele disse uma vez uma coisa assim: aquilo que uma pessoa mais ama, isso é o seu Deus. Então vamos fazer, não precisa responder agora não, mas se você puder fazer esse exercício hoje em casa, antes de dormir, você para, fala assim: nossa, o Gilberto falou lá que eu pensasse nisso, o que eu mais amo? E veja bem, o que você mais ama na sua vida? Essa é uma pergunta dolorosa, porque muitas vezes nós amamos mais. Pronto. Às vezes eu amo mais a minha esposa do que Deus. Entendeu? Às vezes eu amo mais o meu filho, o meu neto do que Deus. Às vezes não é coisa ruim, não. Às vezes eu amo mais o trabalho que eu faço do que Deus. Eu sei. Eu diria para você o seguinte: o grande segredo da letra A é você ter a coragem de quebrar os deuses da sua vida. Tem que quebrar. Precisa acabar com isso. Para que Deus, às vezes tem, por exemplo, eu gosto de música que você não tem noção. Eu amo música. Eu tenho trabalhado ultimamente muito escrevendo e tal, e você baixa no próprio YouTube música. Eu gosto muito de música, eu gosto de Bach, Beethoven, Vivaldi, Mozart, de Schumann, Brahms. Eu gosto de música clássica. Aliás, aqui você sabe que o mês de julho aqui, né? Eu nunca vim aqui nesses festivais, mas eu pego pela velha cultura lá, eu fico ouvindo o que acontece aqui. Eu gosto demais de música. Eu já tive que chorar amargamente. Eu não podia amar mais a música do que Deus, entendeu? Não podia. Eu preciso amar a Deus mais do que eu gosto de música. Outra coisa é livro. Como eu gosto, eu doei para o Instituto de Liderança da PEC, o nosso curso de liderança, eu doei quase como que nessa parte aqui, até o fim, assim, de livro. Doei muitos livros, eu ainda tenho um monte de livro. Mas assim, sabe quando você tem na biblioteca o seu Deus? Os livros, cara. Agora, mais triste, eu vou confessar para vocês. Eu amava mais o trabalho que eu fazia como missionário da PEC do que Deus. Você imagina, o pastor ama mais o seu pastorado do que Deus. Acontece, pessoal. Eu estou falando que o nosso coração é enganoso, entendeu? O que eu coloco em primeiro lugar? Entendeu? Então, o segredo é amar a Jesus. Você quer ser uma bênção para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja? Ame a Jesus de todo o coração. Você vai ser uma bênção. Ame a Jesus de todo o coração. Esse é o grande problema. Pode passar aqui. Olha só. Jesus, ele fez uma pergunta para Pedro. Você lembra que Pedro, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E aqui, esse texto de João 21, João está dizendo que era a terceira vez que Jesus aparecia ressuscitado. Aliás, a ressurreição de Jesus é uma coisa extraordinária. Ele saiu do túmulo. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele tirou o pecado. Ele introduziu a justiça. Na verdade, se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou dentre os mortos, sabe o que a Bíblia diz? Nós estamos justificados diante de Deus. Não é por fazer nada. Ninguém é salvo por fazer isso, por fazer aquilo, por deixar de fazer, deixar de fazer aquilo. Você não pode fazer nada para Deus amar mais você do que Ele te ama. Nem fazer. Não há nada que você possa fazer para a salvação, senão aquilo que Jesus já fez na cruz. E a prova é que Ele ressuscitou. Foi uma coisa extraordinária. E nessa terceira aparição, ele apareceu lá na beira do lago, lá da Galileia, porque o Pedro, ele falou: vou pescar. E ele levou mais 7 discípulos com ele, foram pescar, passaram a noite toda lá, não pegaram nada. Quando está amanhecendo o dia, tem um estranho na praia lá, uma fogueirinha acesa e tal. Pegaram alguma coisa? Não. Lança a rede do lado direito e tal. Quando eles lançaram a rede,
pegaram, diz lá João, que eram 153 grandes peixes. Eles nem podiam aquele monte de peixe. Aí o João falou, é o Senhor, porque ele não era o caminho de Emaús, eles perceberam que era Jesus, eles só percebiam assim imediatamente. Aí o Pedro, ele estava falando, Senhor, água. Bom, o fato é o seguinte, eles chegaram lá, Jesus já tinha feito a fogueirinha, tinha pão, peixe, né? E eles comeram. Eu fico imaginando Jesus comendo pão com peixe, de ressurreto. Não. Bom, aí eles comeram aquele pão. Aí Jesus perguntou para Pedro, olha essa pergunta aqui. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, mas se coloca no lugar do Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Qual é a pergunta que Jesus fez para Pedro? Você me ama mais do que esses outros? Eu não sei se Jesus estava dizendo os outros apóstolos estavam lá, ou mais do que aqueles outros peixes, 153 grandes peixes. Porque lembra que quando Jesus fez uma pesca maravilhosa, o Pedro se ajoelhou, ausenta de mim, eu sou um pecador. Jesus falou, não, você vai ser agora pescador de homens. Ele deixou tudo para seguir a Cristo, agora ele voltou para a pesca. Novamente, você me ama. Você me ama mesmo? Aí o Pedro falou, sim, Senhor, eu amo. Aí o que Jesus disse para ele? Apacente as minhas ovelhas. Cordeirinhos. Se você pegar o versículo 16, passou um tempinho, estou comendo lá um pãozinho com peixe, uma delícia, né? Então, aí Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama, pai? Aí o Pedro disse, não, Senhor, eu te amo. Comeu mais um pouquinho. Aí Jesus perguntou pela terceira vez. A gente associa, porque ele negou 3 vezes, né? Jesus fez 3 vezes a pergunta, você me ama? Você me ama? Na terceira vez, o Pedro ficou triste e tal. Senhor, tu sabes todas as coisas, mas tu sabes que eu te amo. Agora, há um detalhe aí nesse texto que eu queria que você soubesse. Quando Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Ele usou a palavra ágape, que tem várias palavras para a palavra amor no grego. Ágape, filéu, eros, tem várias palavras. E ele perguntou para Pedro, Pedro, você tem amor ágape? O que é o amor ágape? É um amor que lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz que não suspeita mal, não procura seu próprio interesse, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é inconveniente. É um amor que na verdade nós não temos. É o amor de Deus, o amor de Deus que é o amor ágape, é o amor de Cristo. Esse amor, Paulo escreveu que ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não temos. Mas Pedro, você é o amor perfeito. Pedro, você me ama com o amor perfeito, o amor ágape. Sabe o que o Pedro respondeu? Eu te amo, filé, te amo com amor também. Eu sou amor de amizade. Entendeu? Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama com amor ágape? Aí, meu amor é filéu, é um amor de amizade. Aí na terceira vez, Jesus reduziu o nível. E ele usou a palavra de Pedro. Pedro, o seu amor de amigo. Sim, eu tenho negado assim, tu sabes todas as coisas, né, meu amor? Mas mesmo assim, Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, ele vai dizer nas 3 vezes, eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Cordeirinho é o filhotinho. A ovelha é a ovelha. A terceira idade, né? Na verdade, pastor, a gente é pastor. O que marca um pastor é amor a Cristo. E o amor a Cristo faz com que a gente vai pastorear também os pequeninos, os cordeirinhos. Aliás, se tem alguém que precisa de ser pastoreado, são os pequenininhos. Deus tem que dar essa visão para os pastores. Quem sabe um dia a gente faz aqui um café de pastores, pastor. Na região, um café de pastores. Só para falar com os pastores. Eles têm que ter. Agora, o que faz você pastorear
as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhinhos. Só o amor de Jesus. E talvez a gente tenha que dizer como Pedro, meu amor é pequeno. O amor é pequeno. Aliás, eu vou dar uma... Ninguém deveria ser indicado para trabalhar no ministério infantil se não tivesse amor a Jesus. Ninguém. É isso. Não é porque a pessoa fez pedagogia, né? Ela fez a pedagogia, fez a psicologia, fez... E o seu amor a Jesus, como é que está? Está entendendo? Você vê que tanto no Novo Testamento como no Velho lá, milênios antes, Moisés já tinha falado: ame a Deus de todo o coração, guarde a palavra no coração, e você então vai inculcar na criança. E Jesus falou a mesma coisa. Eu diria para você o seguinte: esse é o segredo da letra A, que a gente possa realmente ser consciente da nossa responsabilidade pastoral com as crianças e estar realmente disposto, cheio de amor, para levá-las a Cristo e fazê-las realmente compreender que Jesus morreu por elas também e elas possam confiar em Cristo como seu Salvador. Então, Deus não vai usar um ministério infantil se as pessoas não tiverem um coração pleno de amor ao Senhor. Então, essa é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão íntima, pessoal, cada um de nós, e corrigir, e talvez ter a coragem de confessar: Senhor, meu amor é pequeno, aumenta o meu amor, Senhor. Um amor que nos leva a ter mais carinho para com a Bíblia, para gastar mais tempo na oração, para poder orar pelas crianças, entendeu? Orar pelos nossos filhos, ou interceder. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas essa é a letra A. Quer passar para frente? Então veja bem, o cordeiro tem que ser buscado. Então o pastor é aquele que busca o cordeiro, ele tem que ser adequadamente nutrido e também protegido. Então, pensa nas crianças que estão próximas de você, que elas venham a Cristo, que elas cresçam na sã doutrina e que possam ser protegidas do ataque do inimigo, até para poder crescer e servir ao Senhor, que é o nosso objetivo. Ela indica o coração. Então nós vamos analisar algumas partes do nosso corpo aqui. Primeira coisa que é o coração, que é amor a Cristo. Então esse seria o primeiro segredo, o amor no coração. Está difícil aqui, na verdade, o coração. Vamos para a letra E, que é, qual o segredo da letra E? Em Salmo 78, é um salmo de Asaf. Ele foi indicado por Davi para cuidar da música, e ele escreveu 10 salmos. Ele escreveu o Salmo 50, e escreveu 73, 74, 75, 76, 77, até 80. Ele escreveu 10 salmos. Os salmos de Asaf são extraordinários. E é interessante que no Salmo 78 é um salmo completamente diferente de todos os outros. Ele começa o salmo dizendo assim: presta atenção, eu vou falar de enigmas dos tempos antigos, o que eu vou falar é muito importante, preste atenção. Ele diz assim: aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, nós temos que contar para a nova geração, nós não podemos encobrir, eles precisam saber. Então ele fala 3 coisas que eles têm que saber: quem é Deus, o poder de Deus e as maravilhas de Deus. Nós temos que passar, nós não podemos esconder. Por quê? Porque eles conhecendo quem é Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Deus faz, eles vão colocar em Deus a sua esperança, a sua confiança. E eles não se tornarão uma geração rebelde, uma geração inconstante, infiel, coração duro. Então, praticamente, o Asaf diz o seguinte: há 2 possibilidades para as gerações que estão diante de nós aqui. Eu vou dizer para você, não tenha como escapar. As crianças que estão hoje diante de nós, ou elas serão servas do Deus Altíssimo, ou serão escravos de Satanás. Não tem diferença, não tem coisa, não pode mudar isso. Só tem 2 gerações: a geração que teme ao Senhor e a geração que anda segundo a carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, filho da ira,
como são todos aqueles que não conhecem ainda Cristo. Não tem escapatória. Capítulo 78, ele fala no versículo 8 dessa geração rebelde. Coloque em Deus a sua esperança e não se torne uma geração rebelde. Esse é o ponto. O que vai ser o seu menino quando crescer? O que vai ser? Pensa nas crianças que estão lá na sua escola dominical. O que elas vão ser amanhã? Algumas crianças estão conosco aqui. Senhor, abençoa essas crianças que estão conosco aqui. Todas elas. Para que elas sejam servos do Altíssimo. O que dizer desses meninos? Eu trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, 7 anos. No morro, que eu morava do lado do morro do Andaraí, havia um trabalho que era feito lá no morro, na igreja batista ali do Andaraí, realizava, tinha um amigo meu, o Jarbas, sua esposa, eles faziam esse trabalho missionário lá naquela região. E é interessante, às vezes chegava ali o grupo, numa reunião com as crianças, às vezes nem sempre podia fazer, porque na subida do morro, às vezes tinha tiroteio, bandidagem, aquela coisa toda, mas às vezes era possível fazer no domingo à tarde. As crianças vinham, e aí, os missionários chegaram. Então, aquela molecada tinha uma hora de ensino bíblico, depois era servido um lanche, e havia uma espécie de reforço escolar, mais uma hora, português, gramática, história, bons costumes, uma coisa assim, que se ensinava, de higiene, coisas assim, que o pessoal fazia escovar dente, pegava alguma coisinha. Então, era uma hora de Bíblia, o tempo de lanchinho, depois de uma hora assim. E uma vez, um pastor que veio do lado do interior visitar aquele grupo ali, então estavam as crianças ali, ouvindo a palavra de Deus, tem um moleque bem esperto, né? Agitado, um menino de 6 anos, ali correndo para lá e cá, na hora do lanche. Aí esse pastor, nós estamos assim no grupo, ele chamou o menino, falou, cara, o que você vai ser quando crescer? O menino disse assim, é você, bandido ou missionário? A gente olhou assim, pastor, o menino falou assim, depende de quem ganhar primeiro. 6 anos, o menino disse essas palavras. Depende de quem me ganhar primeiro. Você pensou? Então aí que está o X da questão. Quem que vai ganhar primeiro? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as crianças da nossa rua? Quem vai ganhar primeiro? As crianças de Campos de Jordão. Você está entendendo? E aí entra essa letra é o seguinte, a esperança. O que virá a ser, pois, esse menino? Essa foi uma pergunta que foi registrada por Lucas, no capítulo 1, versículo 66. Uma pergunta muito interessante, porque era no momento que João Batista havia nascido. A história de João Batista é linda. O pai, que era Zacarias, estava no templo oferecendo incenso, ele era sacerdote da ordem de Arão e tal. E aí, no fato, apareceu um anjo, Gabriel, dizendo, olha, sua mulher vai dar luz ao filho. Ele já era velho, a esposa era bem idosa, então vai nascer um filho. O nome dele vai ser João. Ele vai ser grande diante de Deus, haverá uma alegria no seu nascimento. E tal, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, houve promessas ali. Mas o Zacarias não acreditou. E o que aconteceu? Ele ficou mudo e quando demorou um pouquinho, o pessoal estava do lado de fora, era hora de incenso, de oração. Quando Zacarias saiu, ele já não podia mais falar e as pessoas perceberam que ele tinha tido uma visão muscular. E o que aconteceu com o Zacarias? Ele ficou alguns meses, pelo menos 9, 10 meses, sem poder falar. E Lucas 1 registra que chegou o momento que a Isabel deu a luz ao filho. E com 8 dias, eles davam o nome da criança quando fazia a circuncisão do menino. E queriam dar o nome de Zacarias, que era o nome do pai. A Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. Não, por que não tem ninguém na família com esse nome, é discutido demais e tal. Aí foram perguntar para o Zacarias, por acenos, ele aprendeu a se comunicar com a mímica, né? Aí
pediu uma tabuinha, ele viu uma seda assim na tabuinha, e ele pegou uma coisa pontuda e ele escreveu lá, João. Quando ele escreveu João, para dizer que era o nome do menino, a língua dele se soltou e começou a glorificar a Deus e tal. E as pessoas ficaram, o que é isso? Que milagre é esse? O que está acontecendo? E todo mundo perguntava, o que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino? Como é? Aquilo se esparramou. Voltou naquela região montanhosa da Judéia, como diz Lucas lá no versículo 67, esparramou. E o Zacarias, naquela hora, ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele foi profetizando, ele foi falando, ele começou a falar. Ele vai falando que Deus visitou o seu povo, etc. Ele vai falando. Quando chega no versículo 76, e ele está com o menino no colo. E tu, menino, olha o que disse o pai: serás chamado profeta do Altíssimo. Você percebe a ligação? Todo mundo. Como é o nome da sua menininha que está aí com você? A Rebeca. Oi, Rebeca. Tudo bem? O que vai ser da Rebeca? Você pode dizer, a Rebeca será serva do Deus Altíssimo? Olha para o seu filho, para o seu neto. Aliás, a gente está orando, eu e minha esposa, até pelos netos dos nossos netos, que eles nunca vão ver, porque a gente vai embora antes. Mas nós temos que orar pelos filhos, netos, bisnetos, porque Deus disse que vai fazer com que a sua misericórdia se estenda até 1000 gerações. Irmãos, nós temos que nos apossar dessas verdades e ter essa esperança. Não deixar de falar quem é Deus, de falar do poder de Deus, as pessoas saberem das maravilhas que Deus faz, para que coloquem nele a sua confiança. Você quer saber a maior maravilha? Meu Deus, Ele do nada fez surgir o universo. Eu quero vir aqui em Campo do Jordão, fica dando foto das montanhas, das árvores. Você vê um passarinho, uma formiga, um animal, as estrelas, tudo que você vê, quem foi que fez isso? Meu Deus! É um poder extraordinário. Agora, você quer um poder maior que ele? Esse Deus que criou todas as coisas se tornou homem. O verbo, que coisa, você quer milagre com Espírito? Jesus disse, inclusive esses dias estava olhando aquela passagem assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas como é que uma coisa invisível pode ter imagem? Invisível. Ninguém pode ver. O Pai. Pois Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Você já pensou quem é Jesus? Que maravilha! Você tem que crer. E ele venceu a morte. É extraordinário. Quem é Deus? O poder de as maravilhas que ele fez, para que coloquem nele a sua confiança. Esta esperança a gente pode já ter e pode também dizer, como disse Zacarias, o meu menino não será escravo de Satanás. É aquilo que aquele menino no morro disse, depende de quem ganhar primeiro, eu vou ser bandido ou missionário. Não, o meu filho não vai ser bandido, o meu filho vai ser missionário. Aliás, um erro que os pais estão cometendo hoje: não queira que seu filho seja milionário. Deus quer fazer dele missionário. Eu não sei por que a gente quer que a gente pensa só no mundo aqui, que eles ganham dinheiro, que eles ficam prósperos, que tem uma casa top, que tem isso. Meu, tudo isso é besteira. Tem cabimento. Eu não consigo entender, desculpa, eu vou falar aqui com franqueza, eu não consigo compreender uma pessoa, ela estuda até os 20, 25 anos, por aí mais ou menos, para procurar um emprego, para trabalhar mais 35, né, para poder ter uma aposentadoria. Depois ela pega a aposentadoria, já está nos 60. Vai estar tudo com o Rebeca. Meu, a vida é essa, cara. Nem mais aposentadoria a gente vai ter. Não, você está falando. Nem isso. Meu, é uma escravidão total. É uma, não, as pessoas, a gente investe naquilo. E você vê, a flor, ela se veste, é muito que a gente se veste. Deus, hoje de manhã,
eu estava sentado num lugar assim, antes de sair de casa, alguém tinha deixado até os papéis, os pães e tal, tinha um pombinho, tinha uma bolacha, o pombinho ficava brincando no chão, era coisa grande, dividida, a gente pegava os pequenos pedaços. Meu pombinho no chão, com o brinquinho ali, meu, a gente fica aí, Deus se livrou dos passarinhos quanto mais a gente. Ele não queira que o seu filho, claro, ele tem que estudar, tem que se preparar, tudo bem, mas abre o coração, coloca, houve um tempo que os pais dedicavam o seu filho mais velho para ser pastor. Eu, por exemplo, quando fui ordenado, meu pai me chamou na casa, já era casado, nossa filha pequenininha, um chazinho, coisa, ele me falou. Eu não sabia que ele, antes de eu nascer, ele já tinha me dedicado para mim, eu nem sabia. Eu tenho um irmão que tem 4 anos menor mesmo do que eu, ele já trabalhou, ele fez 70 anos agora, terminou o trabalho dele na Tunísia, mas ele está viajando, ele estava agora na Etiópia, essa semana viajou para Quênia, estava dando palestras e tal. Ele, quando tinha 8 anos, viu, pastor Antônio, o Carlos Taylor ficou hospedado na nossa casa. Paulo Taylor, ele deu uma palestra todo fim de semana sobre o ministério indígena, na nossa casa. No domingo, ele fez um apelo na igreja imensa. Quem queria ser missionário dos índios viesse à frente. O meu irmão tinha 8 anos. Ele saiu chorando, veio na frente e entregou a vida dele para ser missionário dos índios. E foi só ele. Eu já tinha 10 naquela época, tinha 12. Aí o Carlos Taylor falou: tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Só esse menino? Tem mais alguém? Ninguém veio. Orou por ele ali e tal. A igreja, na ocasião, fez um fundo missionário, colocou o nome do pastor, que era o Dr. Sérgio Ferraz, para poder apoiar quando ele fosse no campo. Entendeu? Mas ele tinha 8 anos, ele foi lá. Ele se afastou um período, então, mas ele voltou e se dedicou. E o que aconteceu? Quando ele entrou na obra missionária, meu pai estudou no Instituto Bíblico, que preparava pessoas para o trabalho indígena. Várias pessoas foram com ele, foram para a obra indígena. Meu pai não foi. Mas quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão, eles dedicaram o meu irmão para ser missionário entre os índios. Você acredita nisso? Estou contando isso. O que vai ser? Qual a esperança que você tem de seu filho? Ele ser um grande empresário? Uma pessoa nobre nesse mundo? Ou que ele seja um servo do Deus Altíssimo? Então, esses filhos que você vê. Há amor a Cristo. É a esperança. O meu menino vai ser um servo do Deus Altíssimo. Então, esse qual é o segredo da letra E? É o segredo da mente. No coração, amor. A consciência, a minha mente, eu vou chegar primeiro. Ele vai saber quem é Deus, o poder de Deus, depositar sua confiança para Cristo. E Deus ordenou que os pais façam com seus filhos. Não será uma geração rebelde. Por isso você lê com calma, Salmo 78, 1-8. Vamos para frente. O nosso tempo está caminhando. A letra I. A letra I, a história é da filha do faraó. A ordem de matar todos os meninos. Não podia ficar nenhum menino vivo. Moisés, a mãe e o pai viram que era formoso, fizeram aquele cestinho, protegeram, tal, inteligente, tiveram que botar no cestinho, deixaram a Miriam de longe, observando e tal. A história é linda. A princesa vai tomar seu banho lá na beira do rio, e tem aquele cestinho, quando foi ver, uma criança chorava, ela pegou Moisés, né? Aliás, ela que deu o nome Moisés, quer dizer direito da água, né? E na verdade, o texto diz que a filha de Faraó, aquela criança ali, a Miriam se apresenta, diz assim: escuta, quer que eu procure uma rama para amamentar o bebê? Aí ela falou: pode. Aí a Miriam traz a própria mãe, Joquebede, né? Traz a Joquebede lá. Aí a princesa diz assim para Joquebede, a filha de Faraó: leva, vamos falar aqui do versículo? Leva esse menino e cria-o, pagar-lhe o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Já pensou? Uma vez eu falei brincando, se eu fosse presidente da República, eu ia estabelecer salário para a mãe cuidar do filho, não vai fazer mais nada, vai cuidar. Já pensou? Eu te dou, quanto custa? A pergunta é a seguinte: quanto
custa criar e educar uma criança? Quanto custa? Bom, trabalhar com criança, olha, humanamente falando, você vê, é fralda, o suquinho dele, o remédio, olha, a roupa, é um negócio assim. Eu tenho um negócio chamado NAN, que é caro lá. O que é NAN? É um leite especial para lá. Não, uma coisa, não é uma coisa absurda. O investimento é alto. E não só nisso, por exemplo, quando eu vejo escola, né? Estudos e tal, plano de saúde, educação, na verdade, é uma coisa impressionante. Agora, e no sentido também numa igreja local? Exige investimento, gastos. Eu falo com vocês de mais de 50 anos de experiência, de muitos, não é toda parte, mas há exceções, mas a grande maioria dos lugares, a pior sala é o filho da criança. Não tem investimento nenhum. Na verdade, pessoas sem nenhum preparo, às vezes, ficam dentro das crianças. Né? Uma falta de perspectiva. Material não tem, nunca tem verba para usar com criança. Nunca. Eu já fiz pesquisa sobre isso aqui. O orçamento de uma igreja, quantos por cento vai para o departamento infantil? Olha, é ridículo. Se você pegar, analisar, a gente veste para os adultos, mas não tem. Geralmente, quem trabalha com crianças, às vezes tem que usar o próprio bolso para poder fazer as coisas. Porque... Já ouviu essa história? Já ouviu essa história? Não tem verba. Porque não tem verba. É uma coisa... Eu já falei vários cafés. Eu fui uma vez no São Luís do Maranhão, juntou uma igreja lá imensa, só pastores, né? Café da manhã. Fazer um café com pastores, sempre tem bastante pastores. Juntaram aqueles pastores lá, e a gente falou, tal, para lá, sobre esse assunto. Aí no final, um pastor que era o presidente da ordem dos pastores, ele se levantou, veio na frente e falou: irmãos, vamos deixar de hipocrisia aqui. Nós realmente não investimos na criança. Sabe por quê? Porque criança não dá dízimo. Assim, criança só dá despesa. Então é uma falta de perspectiva tremenda. A questão de investimento. É preciso investimento. Qual é só esse investimento? É o investimento de você abraçar o seu filho. Você já abraçou o seu filho? Muitas crianças vão para as drogas porque às vezes não tem um diálogo com os pais. Conversar com o seu filho, abraçar. Sabe, demonstrar afeto, né? A gente tem que ter. Conhecer a criança pelo nome, entendeu? Essas coisas são realmente fundamentais. É preciso, pode passar, é preciso investimento. Então não é só a questão de dinheiro, de materiais de tempo, mas também na área do desenvolvimento emocional da criança, na área do seu desenvolvimento espiritual, realmente há necessidade de investimento. Ser uma influência marcante na vida da criança. Então eu diria que a letra I é investimento. É uma questão das mãos. Coração, amor a Deus. Realmente o meu menino vai ser no céu de Deus Altíssimo. Mas eu tenho que também usar as mãos, fazer algo que vai custar. Ora, preparar uma lição para a criança é mais trabalhoso do que preparar para adulto. Custa. Você tem que preparar a sua lição, contar bem uma história. Esse é outro departamento de uma hora poder falar sobre esse assunto, mas exige dedicação. Então, tem um curso que a gente dá que chama o Raio-X da Escola Dominical. É um curso que começa sexta-noite, sábado de manhã, de tarde e noite e termina no domingo. Inclusive, no domingo a gente dá uma aula prática sobre a escola dominical. Da sexta-feira, a gente dá um papel para todo mundo para fazer o Raio-X da Escola Dominical. Cada um vai botar o seu X. Só várias perguntas para você, depois que o pessoal vai embora, a gente vai aquelas coisas e vai ver, para ver a realidade de cada um. Então tem umas perguntinhas ali. Uma das perguntas que a gente faz é o seguinte: com quanto tempo de antecedência você prepara a sua aula? Aí tem lá o quadradinho, tem lá uma semana antes, 3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes, no mesmo dia, às vezes não dá para preparar. E a pessoa bota X. Não sabe, ninguém coloca o nome, não importa o nome. Faz sinceramente coloca. Aí depois a gente pega aquele monte, às vezes é 100, 120 alunos, 170 alunos, a gente pega aquele monte de folha, o pessoal vai dormir,
A gente fica a noite toda lá, juntando. Nós são várias perguntas, porque a gente poder ter um perfil. Essa pergunta especificamente, como você acha que o pessoal bota mais X? Quanto tempo você gasta? Qual que você acha que tem mais X? Às vezes não dá. Você é o que às vezes não dá. Então, quer dizer, não tem investimento nenhuma aula. Esse é o problema. Então, a criança, o pessoal reclama da indisciplina. O problema se o professor não está preparado, a disciplina rola mesmo. Mas pastor, por incrível que pareça, o pessoal sempre tem uma festa no sábado, assiste um filme, não sei o quê, durante a semana e tal, o pessoal veja bem, a gente tem que reconhecer isso. Sem investimento não dá. Nós temos que nos preparar bem para contar uma boa aula, né, para poder. Até para fazer o tempo devocional com os nossos filhos, entende? Tem que ter uma coisa. Então, é a questão das mãos. Vamos para a letra O, que o nosso tempo já está fechando, né, professor? Letra O, que é o texto de Lamentações. Eu gosto demais do profeta Jeremias. Jeremias ele tem um versículo de Lamentações assim: achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Elas me foram alegria, né? No coração. Ele sofreu, colocado no calabouço, a poço de alma. Sofreu, ele sofreu muito. E ele viu o povo ser levado para o cativeiro. Ele viu aquele período que o povo foi lá. E tanto é que ele escreveu o livro de Lamentações. Essa passagem aqui é do livro de Lamentações. É impossível ler Lamentações e não chorar. Pega Lamentações do 1 ao fim. Você vai chorar. Porque ele descreve o sofrimento. Ele descreve ali uma coisa que é inacreditável, que diz assim, as mães, por causa do desespero da fome, cozinharam os seus filhos para comê-los. Você pode imaginar? Você consegue imaginar você cozinhando o seu filho para servir de alimento para você, seu próprio filho? Lê. Por isso que se chama Lamentações. Esse texto aqui, porque a criançada pede pão, ninguém dá, eles estão caminhando. Eles assim, são mais felizes os que morreram na espada, os que morreram de pé, porque esses aqui, eles estão indo. É uma jornada terrível. E ele diz aqui: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água perante o Senhor, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Crianças abusadas sexualmente, crianças envolvidas com a prostituição, crianças realmente abusadas assim intelectualmente, crianças que são tratadas aos gritos, crianças que são queimadas, mutiladas. Enquanto nós estamos reunidos aqui, a gente deve fazer um relógio para marcar, mais ou menos cada 8, 9 minutos tem uma criança entrando no hospital no Brasil vítima de maus tratos. É todo dia. Quem trabalha no hospital sabe disso. Quanta criança espancada. Mãe que pega a frigideira, bota no fogo e costa naquele. Quantas crianças que chegam na escola marcadas. É uma coisa cruel que se vê. As crianças realmente. Sabe, é um outro assunto. Se você for escrever a história do ponto de vista das crianças, é um pesadelo. A gente acha a infância bonita assim. Ai, que saudades que eu tenho da minha infância querida, né? Do tempo que não volta mais, blá, blá, blá. Aquela poesia do Casamento de Abril, né? Ai, que saudade de coisa nenhuma. Se você lembrar bem da sua infância, às vezes foi dolorosa. Nem sempre. Né? Pastor, há um filme que foi lançado recentemente chamado Som da Liberdade. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu aconselho, fala desse assunto aí. Sério, Som da Liberdade. O sofrimento das crianças, da forma como elas são vendidas, né, como escravos sexuais. Som da Liberdade. Eu vou ver esse filme. O senhor pode assistir, o senhor vai gostar. Eu assisti falar. Mas é isso aí. As crianças. Será que a gente percebe? Por exemplo, vamos sair, hoje é sábado, né? Eu falei da geração rebelde.
Vocês querem sair comigo no anoitecer, para andar por aqui, pelo centro de Campos de Jordão? Nós vamos ver o que? Uma juventude perdida. As drogas, a bebida, no homossexualismo, não é verdade? Assim, é uma coisa. É trágico. E olha bem que há mais ou menos 5, 6 anos atrás eram crianças. Então, desfalece a etapa. Eu não sei, a gente ia ter só um avivamento do Espírito Santo para a gente sair para ir buscar as crianças, para trazer as crianças para Jesus. Sair por aí, trazer as crianças, fazer alguma coisa. O problema é que a gente às vezes nem alcança os próprios filhos, a própria igreja. O que percebe aqueles que não têm privilégio nem de ir para a igreja? Quantos estão aí que não têm esse privilégio? Fazer um treinamento para classes de 5 dias, para a gente sair e fazer várias classes de 5 dias. Pode fazer o seguinte, pode passar. Aqui ele está desafiando para a oração. Não há ministério eficaz com criança sem amor a Jesus, sem esperança que a criança vai ser serva de Deus Altíssimo, sem investimento nisso e sem oração. Sem oração. Há um homem, um pai da igreja, chamado Agostinho. Olha a frase dele no final, ele pode ler comigo ali? Primeiro falamos a Deus acerca das crianças, depois as crianças acerca de Deus. Sabe? Orar. A coisa mais importante que eu posso fazer pelas crianças de Campos de Jordão é orar. Ore pelo seu filho, ore pelo seu neto. Coloque o nome dos seus sobrinhos, das crianças da igreja, faça uma tabelinha, ore. Na verdade, é um quadro realmente. Quem trabalha com crianças tem que. É o segredo. Primeiro, a gente orar por nós mesmos. Senhor, me dê essa bênção de eu comunicar a tua palavra para essas crianças, que eu possa realmente levá-las a lavar os teus pés, né? Que eu seja realmente um pastor das crianças. Então, ore por você, ore pelas crianças, pelo seu preparo, para que você seja um exemplo, pelas crianças com quem você está ministrando, para que elas possam ser salvas e crescer espiritualmente, pelas suas famílias. Eu estou lendo um livro de Lutero agora. Uma das últimas coisas que Lutero escreveu, eu tenho a obra completa dele, ele escreveu em Lutero o seguinte: a coisa mais fenomenal que Jesus fez foi o que está registrado em João 14, 15, 16, antes da oração sacerdotal. Foram as últimas palavras de Jesus, antes de ser preso e morto. Quando ele fala, 13, 14, 15, 16. E ele diz assim: o que você entendeu, ó Pai, meu nome? Eu falei. Você não está entendendo? É impressionante aquele texto. Nós temos que acreditar mais de que podemos orar pelas crianças. Quem sabe fazer um pacto entre nós aqui, de nós orarmos pelas crianças que nos jurou, pelo menos até o final desse mês. Vamos orar. Pedir a Deus. Levanta as tuas mãos pela vida desses pequeninos que desfalecem de fome, de todos os outros. Esse é um grande desafio. Orar por eles, realmente. E depois falar. Eu falei da criança que está no ventre da mãe. A gente, quando é cristão, está orando. Você não pode falar nada. Você só vai orar. Mas depois você vai falar. Mas você já preparou o terreno da oração. Aliás, quer saber de um segredinho? Sempre que você vê uma mulher grávida, olha que cabeça. Bota isso na sua cabeça. Você uma mulher grávida, Senhor, abençoa essa criança. Abençoa, temos que orar. Vamos orar dessa menina? Elisa, que Deus te abençoe. Elisa, que nome bonito, né, Elisa? Serva de Deus, o seu nome, né? Laura, aí, Laura. Está vendo? Uma serva de Deus aconteceu aqui também. Deus que orar por essas crianças, minha gente. As crianças da igreja, todas elas, né? Nossa. Os filhos dos pastores, meus netos, tem que orar. Bom, aí nós temos o segredo do quê? Pode passar mais uma? Que é, na verdade, o joelho. Não vai esquecer disso, né? Coração, o segredo do coração é o amor de Jesus.
a mente, a esperança, meu menino vai botar confiança no Senhor. Eu vou investir o que tenho sobre isso, como o joelho. O joelho não pode esquecer. E finalmente, vamos lá para a letra U. Pastor, Pois só não. um detalhe, o senhor me fez lembrar da minha mãe, o segredo do joelho. Minha mãe teve recurso de investir em escola, investir em coisas de EBF. Ela, quando conseguia, levava a gente na igreja, assim, porque ela tinha problema de saúde. Mas ela sempre orava por nós e orava assim: Senhor, guarde o coração dos meus filhos. Amém. Então hoje eu oro assim pelos meus. Amém. Senhor, guarde o coração dos meus filhos, porque se muitas das vezes a oração da minha mãe é aonde eu estou agora, né? E esse exemplo dela é maravilhoso para mim. Thalita, esse é o meu segredo, minha mãe, meu pai, oração. E sabe o que ele fez lembrar? Você já ouviu falar de Wesley, né? Wesley foi um homem que na época dele teve um avivamento na Inglaterra espetacular. Ele, John Wesley, Carlos Wesley. A mãe dele era Susana, o nome dela. Acho que ela tinha 9 ou 10 filhos. Ela, todo dia, parava, fazia o que estava fazendo, ela entrava no quarto para orar pelos seus filhos. E naquela época, as portas grandes, os buracos, as fechaduras eram desse tamanho, com chaves grandes, né? E eles ficavam olhando para o buraco da fechadura e a mãe ajoelhada orando por eles. Você vê o segredo? Dali, você é uma resposta à oração. Temos que fazer aqui e permanecer. Nós oramos sempre. E é simples. Orem o quê? O que Jesus ensinou. Pai, santificado seja o teu nome. Viu? Seja feita a tua vontade. Dá aos meus filhos e mete essa confiança de que o Senhor vai dar o pão de cada dia. Que eles andem assim com o coração perdoador, livra-os do mal da tentação. É aquilo, né? A gente não sabe os filhos que estão nos netos, mas Deus livra e protege. Nós temos que ter confiança no poder da oração. É um mistério. É um milagre, mas Deus dá. O último. Lembra que eu comecei dizendo que Deus disse, a Jesus disse que não é da vontade de Deus o Pai, que nenhuma criança se perca? Então nós chegamos à letra U. A letra U é o seguinte: eu já disse para você, a criança às vezes ela é evangelizada, é igrejada e não é evangelizada. Nós temos que ter essa sim. É urgente ganhar as crianças para Jesus. É urgente chegar primeiro. Olha, eu falei para vocês de 50 anos e a PEC, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente alcançava crianças de 10, 11, 12 anos tranquilamente. Hoje, já estão endurecidos, sabia? Hoje, aquilo que era o programa do adolescente de 13, 12, hoje é concreto. Já tem criança de 9 anos até. O que nós estamos vendo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, sobre isso, até todos estamos assim, envolvidos numa questão, temos que chegar na criança pré-escolar. Tem que chegar nos mais pequenininhos. Posso contar como minha filha mais velha veio a Cristo? Ela tinha 3 anos. Já tinha nascido a Keila tinha 1 aninho e meio. E ela dormia no beliche, até no beliche em cima, a Keila no beliche embaixo. O Felipe, que é o meu terceiro filho, não tinha nem nascido. E ela sempre queria que eu contasse a história de Noé, do dilúvio, né? Contando como é que foi e tal. Eu gostava da história de Noé. Criança pequena gosta de ouvir a mesma história, né? E eu muitas vezes eu trocava a história, contava outra história. Papai, conta a história de Noé. Queria que eu ouvisse a história de Noé. Eu já não aguentava mais contar a história de Noé. Eu contei tudo quanto é jeito. Flanelógrafo, figuras, slides e tal. Contando. Um dia, depois que terminou o nosso curtinho, orando, eu olhei para ela, pela queira, já estava dormindo, a queira, saí do quarto, andando por lá e falou: pai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Que eu sempre contava como eles eram maus, a violência. Eu quero Jesus no coração. Eu falei: por que você quer Jesus no coração? 3 anos. Porque eu faço muitas coisas erradas. O que você faz? Ela disse: eu judio daquele. Eu briguei com o Cristiano, vizinho.
né? Uma que via brincar no quintal. Eu desobedeço, papai e mamãe. E ela começou a chorar. Eu falei palavrão, 3 anos, uma miserável pecadora. 3 anos. Ela falou, pai, me ajuda. Eu falei, tô 6 meses para falar. Ela fechou os olhos e disse, Jesus, vem limpar o pecado do meu coração. Ela está com 42 agora. 42. Você faz 40 anos. 44. Está com 44. Já pensou? Eu não vou contar da Keila. Ela era terrível. Ela envergonhava os missionários. Mas ela não é missionária. Ela tem um negócio, um terror. Fui com a minha esposa. Ela estava na sala, botou umas camisas assim, muitas bonequinhas e tal. E ela estava falando com as bonequinhas, pregando. Eu não estava em casa, né? Eu tinha ido levar na aula de piano e tal. E ela falava para as bonequinhas, você tem que receber Jesus no teu coração. Você precisa receber Jesus no coração. E ficava falando e tal. Meu esposo saiu da cozinha, fui lá na sala, com quem, né? Tá vendo a bonequinha aqui? Ela não tem, olha só no seu coração. Está escutando assim e tal. Mas a bonequinha não tem coração, ela não pode. Você pode, você já tem Jesus, eu não. Bom, resumo da história. Naquele dia que ela queria converter as bonecas, ela acabou. Aí ela falou, eu quero. E ela recebeu. E como ela tinha um comportamento terrível, a mudança dela foi radical. Ela mudou da água para o vinho. A criança pode crer. Pode crer. E eu quero dar essa estatística, pode passar. Nós temos que evangelizar, não é da vontade do Pai. E qual a idade que as pessoas se tornam cristãos? Por incrível que pareça, de 1 a 4 anos, de cada 100 cristãos, 3? Aquela tinha 3 anos. Tinha 3 anos, aquela também tinha 3 anos na época. De 1% se converte antes dos 4 anos. Você vê, ela já sabe que é pecadora. Ela já sabe, ela já tem consciência. Agora, a grande maioria é dos 4 aos 14. 85%. É uma coisa impressionante. Os que se convertem depois dos 15 até 30 é mais ou menos 10%. Isso varia um pouquinho. E depois dos 40, dos 30, 4%. Às vezes a gente come em certos lugares, depois dos 30, 6%. Entre 15 e 30 anos, às vezes 12 a 15%. Mas assim, a grande maioria esmagadora é antes dos 15 anos. Isso foi uma coisa feita no mundo inteiro, os missiólogos inclusive cunharam um termo que é chamado janela 414, que é, assim como tem a janela 1040, que é acima da linha do Equador, aqueles países que estão no norte da África, que pega também a China, a Índia, onde tem poucos cristãos, é um investimento muito grande de evangelização naquela parte do mundo, pouco evangelizada. Depois eles descobriram a idade, não é uma janela geográfica, a idade. Quase que a gente diria o seguinte, como disse Jorge Barna, um grande pesquisador, tem vários livros dele, tem um livro dele que é Transformando o seu filho no campeão espiritual extraordinário. E ele diz o seguinte, se você não levar uma pessoa a Cristo até os 18 anos, a chance dela vir a Cristo é 6, 7% só. Muito difícil. Então você percebe? Nós aqui em Campos do Jordão, em qual idade estamos investindo? Está entendendo? Eu tenho que mudar. Vamos atrás das crianças e buscar para Jesus. Porque uma criança vem para Cristo e a vida inteira para servir ao Senhor. E nesse ponto, então, é o grande desafio. Eu quase que deixaria para vocês um desafio. Eu queria convidar todos vocês para se colocarem como missionários. Missionários. Na janela, eu nem chamo 414, eu chamo 014. Serem missionários da janela 014. Então aí nós estamos falando do pé. Botar o pé para trabalhar. Leva o folheto. Eu sempre estou cheio de papel. No meu bolso, eu vou, eu levo, converso com as crianças. Eu já estava no ponto do ônibus, né? Chegou uma molequinha lá, começa a conversar. A mãe, a avó, tá, você vai conversar. Tem que falar, organizar. Vá atrás. E alcançar as crianças, então, é o segredo dos pés. Pode passar. A urgência. Então, resumindo, quais são os 5 segredos?
É o A e o U. O que é a letra A? Amor a quem? Letra E? É o quê? Letra I? Bota a mão na massa, né? A letra O? Qual que é a parte? E a letra U? Os pés. Pode passar. E aí, Senhor, se canta comigo essa música. Senhor meu Deus, ao ver tantas crianças que não convidam do Senhor Jesus, também não sabe a história do Calvário, tão longe estão da grande salvação. Dá-me paixão, Senhor, que vem de ti, pelas crianças e por ti. Dá-me a visão, Senhor, que vem de ti, e conduzi-las a ti. Mas se aprenderem que para salvá-las, Jesus morreu por elas sobre a cruz, e aceitando seu amor perfeito, com Cristo viverão no céu de luz. Então crianças poderão cantar, conheço a Cristo meu Senhor. Então crianças poderão cantar, já vivo em Cristo e Ele em mim. Amém? Mas o último, recordando. Feche seus olhos em oração. Grava esses 5 segredos. 5 segredos. Seu coração, sua mente, suas mãos, os seus joelhos, seus pés. E talvez dizer, Senhor, eis-me aqui. E envia-me a mim. É como o nosso corpo, como um sacrifício vivo ao Senhor. Então, se nesse momento, se Deus realmente tem falado no seu coração, e você gostaria de se colocar assim, nas mãos de Deus, eu queria desafiá-la a ficar de pé para a gente orar. Não é obrigado, só se você realmente gostaria de colocar, como se fosse uma consagração. Senhor, eis-me aqui, usa-me, para que eu ganhe a sua criança para ti, aqui em Campos do Jordão. Eu quero colocar à tua disposição. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Que preciosidade que Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor nos deu a eterna salvação. Ó Deus, o teu Espírito que habita em nós, que Ele possa nos encher e guardar no nosso coração, nossa mente, essa verdade de que temos que amar o Senhor. Ter a tua palavra escondida no nosso coração e que a nossa boca possa transmitir, especialmente a nova geração, que essa nova geração possa vir a Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui consagrando a nossa vida nas suas mãos, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mão, nossa boca, nossos pés, nossos joelhos, nós somos teus. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. E que os pequeninos desta nova geração de Campos do Jordão seja grande a Jesus. A história dessa cidade, desse município, possa mudar. Abençoa cada igreja aqui representada. Que o Senhor realmente vive a tua obra aqui. Nesse momento que nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus, pedimos essas bênçãos com louvor e gratidão. Eis-nos aqui, usa-nos para ti, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E finalmente, vamos ler juntos a próxima foto. Vamos ler juntos ali. Olá. Somente em Cristo Jesus é que as crianças estarão protegidas hoje e eternamente. Amém? Amém. Pode ser. É uma alegria estar aqui em Campos do Jordão hoje falando com vocês. O Gilberto contou que ele completou 50 anos como missionário da APEC.
Deixa eu falar, eu não tenho 50 anos como missionário da PEC. Eu tenho só 46, porque eu sou missionário da PEC só a partir de quando me casei com ele. Né? Ele já era missionário da PEC. Então, eu não sou tão velha. Tá? Mas ele foi jubilado, agora é um missionário jubilado, então eu sou uma missionária jubilada junto. Né? E agora estamos servindo ao Senhor de uma maneira diferente, sem a responsabilidade de estarmos cuidando de um campo missionário, de termos uma responsabilidade com um curso ou com uma atividade fixa numa cidade. Mas então agora estamos mais livres para poder aceitar esses convites, para poder ministrar em lugares diferentes. E muito obrigado pela acolhida de vocês. Espero que essa palavra fale aos corações e este seja o começo de uma transformação na evangelização da cidade de Campos do Jordão. E só para finalizar, né, nós somos missionários da APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Se você não conhece essa missão, procure na internet o nosso site. Temos um site lá, procure a APEC ou Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Ali você vai ter informação das atividades que nós desenvolvemos. A APEC promove cursos, nós temos acampamento de férias para as crianças na cidade de Mariporã, vizinha de Guarulhos, ali próximo de São Paulo, na época de férias. Então, você pode conhecer também essa atividade que é feita com crianças. A APEC promove congresso para professores e líderes de crianças. Vamos ter um congresso no final deste ano. Ficamos sem congresso presencial durante a pandemia, mas agora vamos ter um congresso presencial também. Então, ali você tem todas as informações os preletores, os temas que serão abordados, o preço e tudo mais. E você pode conhecer também a nossa livraria online. Nós produzimos material didático para o professor de crianças. A gente trouxe algumas lições aqui, alguns livros que estão ali atrás, você pode conhecer, mas tem muito mais que você pode encontrar na nossa livraria virtual na internet. Procure, conheça e que esse material também pode ser uma bênção lá na sua igreja, no trabalho com crianças que você desenvolve. Muito obrigada. Se alguém precisar do nosso contato, nós temos um cartãozinho de visita aí. Você leva o número do nosso WhatsApp, também tem